Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da NR13, onde o assunto aqui é integridade e segurança. Aqui a gente fala tudo sobre como você, que é inspetor de equipamentos, que é engenheiro mecânico, pode atuar dentro da NR13 e ter ganhos acima de 10 mil por mês com isso. Eu estou aqui hoje com o meu companheiro de live, o Marcos Rosa, para mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai responder as perguntas aí, como está sendo de praxe, bem bacana. Ele abre lá no card dele no Instagram, as perguntas vêm e a gente responde aqui na live. E aí, Marcos, como é que você tá, meu? Cara, eu tô bem, excelente, cada vez melhor, né? Graças a Deus, muita saúde, paz, prosperidade. E, cara, você viu quantas perguntas, né? O pessoal tá ajudando a gente aí com as questões, com as Verdade. perguntas dentro do nosso nicho aí, que é a engenharia mecânica e NR13. Mas vamos lá, vamos para a primeira já, porque senão não dá tempo de responder todas. Tem muita pergunta Vamos boa lá. hoje. E já vamos começar. Eu vou começar agradecendo todo mundo que está mandando as perguntas, que está participando. Isso é muito bacana, motiva a gente cada vez mais e mais trazer esse conteúdo aí para vocês. Então vamos começar com a do Ronaldo. Deixa eu ver aqui se eu consigo um ângulo melhor. Ronaldo Charutini Bandeira. Ronaldo, obrigado aí pela pergunta. Ele pergunta o seguinte, Marcos: como o Ministério do Trabalho atua na sua região? Notifica, volta para análise, multa, interdita de cara? Como que é a atuação do Ministério aí nesse sentido? Bem, eu acho que em todas as regiões o Ministério do Trabalho, que na verdade hoje é a Secretaria, né? Secretaria do Trabalho e da Inspeção do Trabalho, que está dentro do Ministério da Economia, eu acho que em todas as regiões ela atua da mesma forma. E, peraí, ô Gabi, na geladeira? Tem aí. Na gavetinha de baixo aí. Peraí que eu tô pedindo para pegar uma água aqui. Eu ia estar pensando a mesma coisa. Aí, vamos voltar aqui na pergunta. Aí o Ministério do Trabalho, ele atua, né, da mesma forma em todas as regiões. Como que ele atua? Hoje ele tem feito da seguinte forma: ele manda uma notificação por e-mail, né? Tipo uma carta, uma notificação escrita, falando quais Certo. os equipamentos que ele quer fiscalizar. Então, hoje, geralmente se manda por e-mail e não mais fiscaliza no presencial. Então, aí a empresa ela precisa pegar, separar toda aquela documentação e enviar para a base deles, que é a base da Secretaria do Trabalho. É interessante que, às vezes, ele fala por setor. Eles falam, eu quero documentação da caldeira, ou eu quero documentação do setor de processo, da produção de X fluido, de amônia, por exemplo, ou do processo de produção de álcool, né? Então, que é as destilarias, e aí ele tem que separar toda aquela documentação e mandar. O que acontece depois da fiscalização documental é o que vem, né? Aí pode ser multado, pode ser feito apenas uma observação, né? E pode ser interditada a planta, sim, né? De acordo com o resultado dessa avaliação. Hoje, inclusive, no nosso grupo da mentoria, um dos nossos alunos falou de um caso, né? Foi citado um caso lá. Foi solicitada a documentação, o cliente mandou documentação, e em alguns anos não se tinha documentação válida. Ou seja, ele até citou, ele falou, o cara fez a inspeção da caldeira em 2018, 2020 e 2022. Aí ficou lá, 2019, 2021 não fez, né? Aí o Uhum. que aconteceu? Eles mandaram a documentação que eles tinham, mas o Sim. Ministério, o MTE, foi lá e autuou eles por conta da falta de documentação existente. Então, quer dizer, independente se hoje está atualizado ou não, né, eles costumam pedir, às vezes, das caldeiras principalmente, os últimos 4 ou 5 anos de documentações. Então, é por isso que tem que estar sempre atualizadas essas documentações. Mas tem gerado muitas multas, sim, né, e até interdições. Eu acho que o que é mais caro para a indústria é a interdição, né, porque a multa é cara, sim, mas o que uma Obrigado. indústria parada 1 hora, 2 horas, ou, né, 15 dias, 20 dias, uma indústria parada, isso deve ser uma fortuna. Então, imagina que o impacto é muito, muito prejudicial para a empresa. É isso aí, acho que respondeu, né?
Opa, respondeu. E só lembrando, a gente passou recentemente até por uma situação de clientes nossos, que numa determinada região, né, num polo ali que tinha vários clientes nossos com vaso de pressão e tal, todas as indústrias daquela região foram notificadas, e aí o Ministério pediu para levar todo o documento de todas as caldeiras da planta lá, para eles fazerem avaliação. Aí, tá vendo? Inclusive, teve muito cliente nosso que ficou extremamente preocupado. É, com certeza. E você vê como que é? Às vezes eles pegam por região. Pegou a região e falou, não, todas as indústrias de uma vez É, só. isso, Startou o mesmo e-mail, inclusive. exatamente. Ô Marcos, então vamos para a próxima? Então, acho que está Bora. respondido aí. Obrigado aí, Ronaldo. Agora vamos pro ID Santos. Eu não lembro se é Lucas o nome dele. Se ele estiver aí na live, depois coloca aí, por favor. Filtros de óleo de compressores de NH3 são enquadrados na NR13? Ô, Vitor, você tem mais experiência do que eu em amônia. Esses filtros de óleo, ele está falando, será do filtro do compressor, que é aquele filtro que é que faz a troca, né? Que é líquido, separador de líquido, será? Ou não? Ou ele está falando de Eu, algum eu, outro filtro? eu acho que é esse daí, porque é esse que fica o resíduo de óleo, né? Se eu não me engano. Tá. Que Porque funciona como se fosse é o de ar, separador mas de ar. É o é. separador de ar-óleo, no caso. É como se fosse um Isso, é separador isso de aí. ar-óleo. Se for Se tiver esse, aí, deixa ele, se ele tiver aí, confirma pra gente. Mas se pelo que eu for entendi da esse, pergunta, acredito que seja. é porque esse ele fica bem anexo, próximo, né, do compressor de amônia, que é o compressor é um compressor parafuso comum que faz o que? Ele comprime a amônia em gás, né, para transformar ela em líquida novamente. Então, aí vai ter um separador de ar-óleo ali, que seria líquido, né, óleo, que seria amônia-óleo. Vamos ver, ó, o separador de ar-óleo Isso. fica. Ah, ele até comentou aqui, ó. Ah, o Pedro comentou, ó. Esses estão falando do filtro de óleo ligado ao separador de óleo. Olha lá. Fica ligado diretamente ao Fica de. separador. Ah, tá, beleza. Então tá. Aquele filtrinho pequeno. Ó, o Pedrão É, matou aqui, ó. Aquele filtrinho pequeno que ele está ligado só entre o separador, aquele lá geralmente ele não se enquadra na NR13. O separador em si, ele se enquadra sim, tá? é. Agora, se ele está falando daquele filtro, são filtros pequenos. Olha lá, o Pedro comentou aqui, ó, os filtros pequenos, aqueles pequenos que ficam ligados no separador, não se enquadram normalmente, tá? Eles são, inclusive, eles não são soldados, né? Eles são como se fossem filtros de carro, né? Aquele que você tem uma Isso. rosca, ele é um pouco diferente. Não, esse não se enquadra, viu, cara? Agora, assim, tem que avaliar o processo, né? Assim como qualquer outro equipamento, a norma NR13 ela traz muita informação sobre filtro, por exemplo. Ela fala que até filtros que são fabricados com normas de tubulação e são suspensos pela tubulação, não se enquadram mais na NR13 também. Então, não é só esses filtros, alguns outros elementos filtrantes que estão suportados pela tubulação também não se enquadram. Então, assim, falou em filtro, já dá para entender que muitos deles não vão se enquadrar mais. Perfeito. Tá respondido aí. Vamos agora para a Olha pergunta lá, o do Pedrão falou que eles não Lopes. são rosqueados. Pedrão, eu falei que é parecido com aqueles de carros que são rosqueados. Viu, Pedro? Eu falei Eu não que é estou parecido. conseguindo acompanhar. Não, mas ele falou que não é rosqueado. Eu falei que é parecido com aqueles rosqueados. Eu não sei. Eu não tenho. Faz tempo que eu não vejo um filtro desse também. Por isso que eu tô meio perdido aqui. Mas é isso aí. Se for esses pequenos, não são enquadrados na NR13. Vamos lá? Vamos para a próxima aqui, a pergunta do Lopes C01. Marcão, qual a Ó, norma utilizada para calcular espelhos? Um pouquinho fora da NR13. A pergunta do Lopes. cara, espelho de vaso de pressão, eu acho que é o ASME 2 divisão 1, se eu não me engano. Mas eu não tenho certeza. Se alguém tiver aí mais experiência aí na live que você comentar,
Mas para caldeira, você tem o ASME 1, divisão 2 também, que vai te auxiliar nessa questão da reconstrução de prontuário, não, tá. Nessa questão dos espelhos aí, tá? Nós aqui, quando nós fazemos reconstituição de prontuário, geralmente a gente usa o ASME 2, né, divisão 1, e usamos para vaso de pressão, e usamos o médio de elementos finitos, né, o MEF, para fazer esses cálculos aí para a gente. Mas a base é o ASME 2 mesmo, tá? Agora, não tenho certeza, eu não sei se o espelho que você está falando é de vaso ou de caldeira, aí tem essa diferença, e você vai ter duas normas aí para trabalhar. É isso aí. Beleza. Obrigado aí, Lopes, pela pergunta. Se tem mais alguma dúvida aí, depois você manda que a gente responde, né, Marcos? Na verdade, assim, se tratando da Aqui, ó. NR13... O, o PH tá falando que é ASME 8, divisão 1. Provavelmente deve ser o item UHX aqui que ele tá Aí, comentando, tá para vendo? cálculo Então, dos então não espelhos. é nem... tá vendo? Então eu até falei o ASME 2, mas aí, tá vendo? Tem o ASME 8 divisão 1 também para vaso. Cara, quem, Tem que assim, ver tem que qual que é o ser, espelho primeiro, né? tem que ver qual que é o espelho, qual que é o equipamento, para ter certeza e, assim, consultar quem tem realmente especialidade dentro do ASME, conhece o ASME, porque minha especialização não é ASME. Uhum. Beleza. Vamos pro próximo aqui. Pergunta do Dibriel, nosso sócio. Nosso sócio, Sobre o Gibriel. item, sobre o subitem 13425. Explique uma situação que você foi obrigado a utilizar. Você tá com a norma Deixa. aí? Eu vou ver aqui que eu não me Ah, lembro, não. eu ia abrir aqui em todo caso, mas você tem aí, fica Subitem mais fácil. 13.4.2.5. Vamos ver aqui. Ah, tá. Aqui fala sobre projeto de instalação da caldeira, tá? Então aqui fala que quando o item 13.423 e 13.424 não for atendido, não puder ser atendido, que é os itens que falam, né, sobre distanciamento, sobre dispor de sensores, ventilação e etc., né? Aí fala que deve ser elaborado um projeto alternativo de instalação com medidas complementares de segurança que permitam a atenuação de risco, comunicando previamente e a representação sindical dos trabalhadores. Tá, vamos lá. Então, aqui é o seguinte, eu já usei isso não para caldeira, mas para vaso de pressão, tá? Vasos de pressão, vou dar um exemplo, instalado num ambiente fechado com uma porta só de acesso, né? Então, por norma, você teria que ter duas saídas amplas. Então, teria que ter uma de um lado, outra do outro. E aí? Vai reprovar? Você pode gerar um documento como esse, que tanto para caldeira como para vaso de pressão é a mesma coisa, tá? Vai ser gerado um documento com uma avaliação, né, ou seja, uma mitigação de risco complementar. Inclusive, eu lembro que o Perseu, que é de Minas, um aluno meu, ele estava com esse assunto também, a gente elaborou junto um documento, até esse documento hoje faz parte do drive do aluno. Então, se o Dibriel for aluno nosso, ele tem acesso lá ao drive do aluno, que tem esse documento lá, que ele pode usar. Que é um documento que pode ser adequado a qualquer situação, mas tem que ser avaliada a mitigação de risco. Quer ver uma mitigação de risco que você pode inserir? A porta, por exemplo, ela pode ser uma porta com barras antipânico, né, com a abertura só para um lado, por exemplo. Tem que fazer treinamento de evacuação, né, como formas de mitigar os riscos. Então, tudo isso pode ser feito, colocado nesse documento e entregue para a organização ou para a representação sindical. E tudo isso tem que ser legalizado, tem que ter RT, tem que ter documento mesmo gerado com a RT para ser válido. Mas é possível, já usei sim isso. Eu acho que é isso, né, Dibriel? Ele deve estar aí, ele deve falar se respondeu ou não. Valeu, obrigado, hein, pela pergunta.
Falou, Gabriel, obrigado. Vamos para a próxima aqui, ó. Tech Safety Engenharia. Marquinhos. Reconstrução de prontuário, Marquinhos. Reconstrução de prontuário de equipamentos inox. Qual material adotar para o cálculo da PMTA? Legal essa pergunta. O Marquinhos ele quis dizer o seguinte, gente, para quem não entende, quando você faz uma reconstituição de prontuário e você não sabe qual é o material, né? Ah, mas ele sabe, ele está falando que é inox. Beleza? Ele sabe que é inox, mas ele não sabe se é o 304 ou o 316, por exemplo, né? Ou 308, sei lá, algum desses da série de 300 aí, que é os inox austeníticos, vamos falar assim. Se ele não sabe qual é o material e ele precisa reconstituir o prontuário, ele tem que usar o de menor resistência, menor classe de resistência, né? Que tem no código ASME D2, né? No ASME 2 D-Metric. E lá você vai ter lá o 304, se eu não me engano, tá? E aí, claro, não estou com a norma aberta aqui, mas o 304, eu acredito que ele tem a menor classe de resistência, a menor tensão admissível para efeito de cálculo. E aí você pode ter, na verdade, assim, uma diferença entre essas tensões. Um exemplo, o 304 tem lá, o 304L, se eu não me engano, tá? Que é o menor. O 304L é 115 megapascal, a tensão máxima. O 304 normal é 138. O 316 é 158. Então você tem essas faixas de tensão, né, de limite de resistência. E aí você vai usar sempre o de menor resistência. Cuidado que na hora que você está avaliando o ASME, ele tem lá, por exemplo, ele tem mesmo material, ele tem para chapas, ele tem para tubos, ele tem para forjados, ele tem para fundidos. Então você tem que avaliar qual que é a concepção de fabricação. No caso, a maioria dos vasos de pressão são usados chapas. Então vai lá em chapas, plates, e aí você acha qual que é a menor classe de resistência. Que no meu caso, eu acho, pelo que eu tenho me lembrado, é o 304L, beleza? Valeu, Marquinhos, pela pergunta. Show de bola, obrigado aí, Marquinhos. Agora vamos para do Thiago Paiva. Encontrei muita lama e ferrugem no interior de um vaso de pressão. O que pode ser feito? Lama e ferrugem. Exatamente. Cara, lama vem de água suja, né? Não sei se ele está falando de um vaso de pressão ou se ele está falando de uma caldeira aí, mas tem que ver a origem disso. Mandar limpar, fazer uma avaliação se houve uma corrosão generalizada ou não. Se tiver dentro das especificações, a espessura mínima, por exemplo, ainda tiver válida, né? Eu fiz a medição de espessura no local de corrosão aqui, deu menor que a espessura mínima. Está reprovado. Se não, se tiver tudo belezinha, tira o barro, limpa e vê a origem. Por que está acontecendo isso? Aí tem que avaliar o processo do cliente. E geralmente, se for caldeira, por exemplo, é porque está usando água bruta de algum rio, alguma coisa assim. Se for um vaso de pressão, não consigo entender como seria, né? Mas imagino que devem estar usando também água suja. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Agora, pode ser que não seja lama, seja só ferrugem, né? Que seria o óxido. E se for só o óxido, pior ainda, né? O líquido ali, o fluido, provavelmente é de alta corrosividade. Então você tem que avaliar, será que o ácido carbono é o mais indicado para esse processo? Né? Ou você precisa talvez aplicar aí um ácido inoxidável, né? Pegando aí o gancho que o Marquinhos falou agora do ácido inoxidável. Então, às vezes, até o processo de fabricação desses equipamentos tem que ser avaliado novamente. Mas tudo isso é caso a caso. Precisa avaliar caso a caso. Geralmente também esses equipamentos costumam ter dreno, né? O ideal seria, talvez esteja acumulado porque o pessoal não drenou mesmo do processo. E aí o certo é tirar o dreno e avaliar a região que está acumulado aí a ferrugem, a lama, etc. Certo? Eu já vi, por exemplo, vasos de pressão simples, como compressor de ar, né? Cheio de ferrugem dentro, mas aí não é lama, é ferrugem, né?
É. E parece realmente uma lama, né? Mas não é lama, é É. ferrugem. Aí, nesses casos, é até mais difícil de você controlar e limpar, né? Porque você não vai lavar um vaso de pressão por dentro sem ter acesso. Então, o Uhum. ideal é drenar, ou até, se o pessoal não tem costume de fazer manutenção, instalar um dreno automático, né? Um purgador automático para fazer para tirar esse líquido de dentro do equipamento. Isso é muito perigoso. É isso aí. É, eu comentei exatamente por isso. Já teve casos aí de experiência nossa que o pessoal realmente não fazia a drenagem no equipamento, fica acumulado condensado, isso corrói o material e gera a questão da ferrugem aí que ele falou. Então pode ser esse um dos problemas, a falta de drenagem. Isso aí. Vamos para a próxima? Pode ir. Rancho das ferramentas. Ó, quais os critérios para a desativação de uma caldeira? De uma o quê da caldeira? Caldeira. Critério para desativar uma caldeira. Ah, tá. Desativar. Vamos lá. Quando você Isso. faz uma desativação da caldeira, tem vários parâmetros aí. Se você for usar ela posteriormente, você vai hibernar ela, né? Então você vai fazer simplesmente uma anotação no livro de registro, que você está hibernando a caldeira, né? Até, sei lá, por prazo indeterminado, enfim, mas tem que fazer essa anotação no livro de registro. Você pode fazer uma hibernação controlada, né, com água, dependendo do tamanho da caldeira, da qualidade, né, dessa caldeira, em vez de simplesmente parar ela, e aí você mantém essa hibernação controlada através de produtos químicos e recirculação da água, tem todo um processo, né? Agora, não é isso que eu quero. Eu não vou paralisar ela para pôr ela para funcionar depois de novo. Nesse caso, você vai realmente tirar ela de operação e não vai voltar mais. Aí você precisa, da mesma forma, fazer o quê? Uma documentação, um registro no livro de registro, uma ocorrência de que você vai tirar ela fora de operação sem posterior retorno, né? E aí você precisa certificar que as tubulações de entrada e de saída de água, as tubulações de entrada e saída de vapor sejam fechadas, né? E escrever isso na ocorrência, beleza? Caso você queira, sei lá, sucatear a caldeira, aí você precisa fazer a venda dessa caldeira, mesmo que para uma empresa de sucata. Então você vai vender como sucata, vai escrever lá, caldeira categoria B de tantas toneladas sendo vendida como sucata. E aí essa nota fiscal, né, que você vai emitir para transporte, para venda, ela tem que ser assinada, tem que ser homologada, tudo certinho, né? Para que você tenha esse registro. Porque o cara que vai comprar, ele pode simplesmente falar assim, não vou usar, não vou sucatear, não, eu vou usar essa caldeira aqui. E se ele usar, a responsabilidade é sua. Então você tem que colocar tudo isso dentro do seu livro de registro. A cópia da nota fiscal de venda, falar que a caldeira foi vendida como sucata, canhoto assinado, tudo bonitinho. Que aí a responsabilidade não é mais sua como proprietário, e sim do novo proprietário. Tá? Tudo isso aí tem que ser avaliado. Acho que ficou entendido, né? Sim, sim. Ficou claro aí. Pelo menos para mim tá claro. Inclusive a gente fez recentemente algo parecido, né? Fez? Mas é isso aí. O caminho é isso aí. Tem mais uma pergunta dele aqui, ó. Quais as inspeções necessárias para a reconstituição de prontuário? Então, você vai reconstruir um prontuário, o que você precisa fazer? Quais as inspeções? Na verdade, assim, quando você vai reconstituir um prontuário, tem que avaliar o equipamento como um todo, né? Inclusive os dispositivos de segurança. Para reconstituir um prontuário, você vai ter que fazer cálculo, então você tem que saber do processo, qual que é a pressão de operação, né? Que tipo de fluido vai, tudo. É uma inspeção completa que você vai fazer. Em termos de ensaios, é ensaio visual, né?
e ensaio de medição de espessura. Esse é o mínimo que você vai usar para avaliar as espessuras para colocar no dimensionamento. Agora, pode ser que você queira também fazer algum outro ensaio complementar. Pode, pode. Ah, eu vou fazer uma reconstrução de prontuário. Eu estou vendo que tem uma solda no corpo do equipamento que, cara, não é uma solda original, né? É uma solda de um reparo. Então, você pode fazer ali um ultrassom, sei lá, partícula magnética, um LP, né? Para certificar que aquela solda esteja de acordo. Se a solda de fabricação estiver muito ruim visualmente, você pode atribuir algum outro ensaio também. Mas isso tudo é de acordo com o que você vai pegar lá no dia a dia. Não dá para a gente fazer uma lista, né, disso agora. Assim, faz isso, isso, isso. Não. Talvez tenha alguma coisa que você não vai precisar fazer. O básico é medição de espessura e visual. E daí que você vai tirar os outros ensaios para serem executados. Agora, detalhe. A reconstituição de prontuário é algo que exige muito conhecimento. Não é qualquer um que pode fazer, né? Você tem que ter conhecimento de cálculo, conhecimento da norma, conhecer itens de fabricação, saber de solda, por exemplo, avaliação de solda. Tudo isso é necessário para uma reconstituição de prontuário. Beleza, show de bola. Tá me ouvindo bem aí, né, Marcos? Estou ouvindo. Tá, joia. Então vamos para a próxima aqui, a pergunta do Ale Freitas. Ele está perguntando qual que é a média de preço para reconstruir prontuário de compressor de ar. Média de preço para prontuário de compressor de ar. Cara, compressor de ar é um equipamento pequeno, né? De pequeno porte. Você não pode cobrar muito caro para fazer uma reconstrução de prontuário de um compressor de ar. Eu acredito que em torno de R$ 300, mais ou menos, né, Vitor? Vai cobrar para fazer uma reconstrução dessa. Não tem jeito de cobrar mais do que isso. E sempre que você vai fazer a reconstituição, você já vai ter que fazer a inspeção. Então, aí você cobra lá R$ 600, por exemplo, pelo conjunto da ópera, né? E faz todo o serviço aí por R$ 600, por exemplo, que já é praticamente o preço de um compressor novo, dependendo do tamanho do compressor. Então, assim, não tem muito o que fazer. Agora, detalhe. A espessura mínima, né, já calculada, já fixada pelo UG16 do código ASME, é de 2,5. Então, se você for fazer uma reconstituição de prontuário, antes você vai ter que fazer a medição de espessura para tirar o dimensionamento. Se você achar espessuras menores do que 2,5, antes mesmo de fazer o prontuário, você já tem condições de fazer o cálculo, né? Você já tem condições de reprovar o equipamento, né, e falar para o seu cliente comprar outro. Aí você só cobra a inspeção periódica. Uma dica aí. Show de bola. Vamos para a pergunta aqui do Luigi GR. Força. Acho que é foco. Força somente. Acho que é foco somente na NR13. Pera. Foco somente na NR13 após formar ou focar em 4 ou mais capacitações. Legal. Agora entendi a pergunta. Eu não sei qual seria essas outras capacitações. É Luiz, né, que ele chama? Isso. O Luiz, eu não sei qual seria essas outras capacitações, né? Mas vamos lá. Claro que Luigi, Marcos. Luigi. Isso. É claro que conhecimento nunca é demais, né, cara? Quanto mais você conhece, quanto mais você trabalha para aumentar seu leque, né, de conhecimento, é melhor. Nós, por exemplo, nós executamos serviços além da NR13. A gente não trabalha só com a NR13, né? Por exemplo, eu quero fazer um acompanhamento de fabricação de uma tubulação de vapor. Mas tubulação de vapor não se enquadra na NR13. Eu não vou fazer? Claro que eu vou. Eu mando lá um inspetor, ele faz o acompanhamento, a gente ganha dinheiro, normal. É um trabalho, né? Quando você está no nicho NR13, vai aparecer muitas outras coisas, muitos outros trabalhos
voltados para a indústria, né? Porque quem conhece, quem é especialista na NR13, geralmente tem outros conhecimentos, porque a NR13 é mais complicada, vamos falar assim, ela é um pouco mais difícil de entender. Então, se você é especialista na NR13, o resto vai vir e você vai matar a pau. Então, assim, o que eu diria para você? Pode fazer quantas especializações você quiser, mas uma coisa é certa, o mercado da NR13, ele é mais próspero, né? Ele vai realmente te ajudar a evoluir mais rápido, tá? E aí você vai agregando valor à medida que vai aparecendo. Eu de você me especializava na NR13, vasos de pressão, caldeiras, tubulações, projetos de alteração e reparo, enfim, ficava especialista nisso. Quando você vai na obra, quando você está numa obra, está no serviço, você tendo visão de negócio, você consegue ver outras coisas. Ah, estou vendo aqui uma NR12, estou vendo aqui uma NR11, né? Fazer aqui um cálculo de uma monovia, de uma ponte rolante. Tudo isso é dentro do mesmo nicho, que é nicho de integridade e segurança, né? Mas faça primeiro a especialização na NR13 e depois o resto você vai ver que vai aparecer com certeza. Essa é a minha dica. Show de bola. Obrigado pela pergunta aí, Luigi. Vamos para mais uma aqui do LD Santos. Se ele tiver aí, confirma para mim que é Lucas. Vou chamar de sócio aqui também. Ele pergunta o seguinte, Marcos. As build obrigatório em vaso de pressão reconstituído? Boa pergunta. Na verdade, assim, vamos lá. Vamos explicar o que é um as-built primeiro aqui para o pessoal entender, né? O as-built é um desenho detalhado do projeto. Então, quando você fala em as-built, você está falando em desenho detalhado. O desenho detalhado é o desenho que o fabricante faz para construir, para fabricar um vaso de pressão. Então, lá vai ter tudo, né? Vai ter diâmetro dos furos para passar um parafuso para fixação, quantidade de parafusos, vai ter todas as vistas, né, e cortes desse equipamento para trabalhar, para fazer. Quer dizer, quando eu faço uma reconstituição de prontuário, eu não vou fabricar um equipamento novo. Eu estou reconstituindo um prontuário. E até, inclusive, as partes que eu vou calcular é só as partes de pressão. Então, assim, não faz sentido eu desenhar, por exemplo, as escadas de acesso, não preciso, os pés de apoio, de exportação, não preciso. Então, não é necessário um as-built, mas é necessário um croquis esquemático, né? É o que a gente chama lá nos desenhos, né, Vitor, que a gente faz na reconstrução de prontuário. É um croquis esquemático, identificando os pontos onde você calculou, o que você calculou, né? E o formato desse equipamento. Geralmente o croquis ele já tem o formato mesmo do equipamento. Se ele tem uma base cônica, uma transição cônica, por exemplo, ele vai ter também lá e vai ser apontado um indicativo de que aquela transição cônica foi calculado de forma diferente. O corpo cilíndrico foi calculado de uma outra forma, o tampo plano calculado de uma outra forma, e assim por diante. Mas é um desenho simples, né? Um croquis esquemático mesmo, só para visualização. Não precisa ser um as-built. Obrigado pela pergunta. Valeu. Mais uma dele aqui, ele pergunta qual que é a validade do registro de qualificação de soldador. Foge um pouco da NR13, mas é uma boa pergunta. Obrigado aí. Como que é? Faz de novo, pergunta, Vitor, por favor. Quanto que vale, quanto tempo que é o período que vale a qualificação de um soldador? Responde isso aí, Vitor. De acordo com a norma, ele não pode ficar sem soldar durante 6 meses no processo que ele é qualificado. Além disso, também tem a opção de, se você duvidar da habilidade dele por algum motivo, por reprovas de solda, ensaios que está dando problema na solda dele, você também pode desqualificá-lo. Então, essas duas situações aí no caso da qualificação do soldador. E também assim, né, pegando ainda falando sobre tempo, né, que o Vitor falou em 6 meses aí. Por que 6 meses? Porque, diferente de uma EPS, a EPS é uma receita de bolo, aquilo não vai mudar. Porque lá vai estar o quê? Temperatura não muda, é sempre aquela, é um procedimento, um processo, né?
Temperatura, material, as variáveis essenciais não vão mudar. Mas a habilidade do soldador muda, né? Hoje o cara Exatamente. pode estar bom, o cara pode ser um ótimo soldador, um tigueiro, por exemplo, que vai lá, solda perfeitamente. Aí, sei lá, ele cai de moto, tem um acidente na mão e perde a habilidade de soldar. Mas a qualificação dele ainda está lá, né? Então, de tempos em tempos, esse soldador ele tem que ser reavaliado. E a norma fala em 6 meses, né? E aí o que o Vitor falou, mas ele tá soldando todo dia, ele não teve nenhum problema? Não. Se a solda dele está passando por algum teste volumétrico, ele não precisa requalificar, fazer novos testes. Isso se a solda Uhum. dele passa por ensaios volumétricos, como radiografia, por exemplo. Agora, não passa por ensaios volumétricos. Não tem como comprovar que a solda dele, por exemplo, tá bonita a solda, mas como que tá por dentro lá? Não tem como comprovar isso, né? Se a raiz está ficando boa. Aí ele tem que fazer o quê? Um novo teste mesmo. Ele tem que fazer um corpo de prova, e esse corpo de prova tem que ser dobrado ou passado por um ensaio volumétrico para garantir que ele realmente tem a habilidade, né, que ele sempre teve. Isso conforme o ASME, tá, Exatamente. gente? Conforme o ASME. Isso, ASME 9. Isso, ASME 9, exatamente. E, assim, aí a gente já entra mais nessa parte de certificações, né? Qualificações e certificações. Agora, a habilidade é habilidade. O cara nunca... Se o cara continuar soldando, ele nunca perde, né? Mas obrigado pela pergunta, ficou Exatamente. top. Boa pergunta. Vamos para a do Bruno Menezes agora. Ele pergunta o seguinte: tem alguma vantagem em fazer teste TH, no caso, né, um teste hidrostático em caldeira? Vantagem, vamos lá. Tem alguma vantagem? Em fazer um TH em caldeira? Essa eu não tô achando aqui, essa pergunta. É do. Peraí, deixa eu abrir aqui. Nossa, tem um monte de pergunta, cara. Bruno Nossa. Menezes. Bruno Menezes. O Tá na American Plane. segunda página aqui que a gente separou. Qual o custo? Bruno Menezes. É antes dessa, antes do custo. Achei. Fechou? Aí. Achei. Bom dia. Tem alguma vantagem em fazer teste TH em caldeira? Cara, tem, ué. O teste hidrostático é um ensaio que é obrigatório ser feito, né? Em qualquer equipamento, qualquer vaso de pressão, tubulação, enfim. Justamente pelo fato de fazer a avaliação estrutural, né? Para que você consiga também fazer o rearranjo, né, da estrutura desse equipamento, e se tem algum vazamento ou não, né, que a gente chama de estanqueidade, né? Avaliar a estanqueidade. Agora tem que tomar cuidado, porque o teste hidrostático ele é exigido na fabricação. Então, quando você fabrica o equipamento, você precisa fazer o teste hidrostático. Ele é obrigatoriamente necessário ser executado. E depois? Depois não mais, né? Então, eu tenho um equipamento de 20 anos de fabricação, uma caldeira aí que está rodando há 20 anos. Eu não vou ficar fazendo teste hidrostático nela todo ano, né? Exigindo além da PMTA da caldeira todo ano. Não faz sentido. Então, não tem vantagem nisso, né? Na verdade, isso é ruim e prejudicial ao equipamento. E perigoso também para quem executa, né? O cara está lá executando TH, ele não sabe, mas aquilo pode realmente ocasionar um grave acidente. E você pode perder o equipamento. Então, quer dizer, mediante isso, e mediante o que está na norma NR13, você vai fazer o quê depois disso? Fiz o TH no início, depois eu posso fazer teste de estanqueidade anual. Eu sempre vou fazendo o quê? Teste de estanqueidade, que seria a pressão de operação. Então, eu vou subir até a pressão de operação, que, sei lá, uma caldeira de alta pressão. Uma caldeira que trabalha com 47 quilos, né? Vou fazer um teste hidrostático, eu vou ter que elevar até 60 quilos, por exemplo. Não preciso. Até 47 já é o suficiente para ver se tem vazamento ou não. Você não precisa ir além disso Exatamente. para checar se você tem vazamento. Então, quer dizer, chega até na pressão de operação,
faz ali a avaliação, avalia se tem vazamento ou não. Se não tiver, cara, aprova e boa. E emite um relatório de estanqueidade, teste de estanqueidade. Show de bola. Obrigado pela pergunta aí, Bruno. Agora vamos para do Danilo Melo. Qual o custo em média de uma inspeção em caldeira flamo tubular de categoria B? Você falou pouco tempo no seu Instagram, né, Marcos? Essa Custo? questão de custo para Não, inspecionar a acho caldeira. que eu falei de aqua tubular lá. Ah, então de Aquele categoria tá A. falando flamo tubular. É mais barato, né, cara? Uma aqua tubular é uma caldeira de grande porte. Inclusive lá, nossa, cara, deu mais de 1000, né, interações lá Legal. foi bem bacana. E o pessoal, assim, a maioria acertou, né? Mas teve muita gente que errou também o preço. Eu acho normal isso, porque, né, se eu nunca fiz, eu não sei quanto tempo leva. Então, existe uma dúvida aí quanto a isso, né? Ah, eu vou fazer uma inspeção como essa, eu vou gastar quantos dias? 5? 10? Né? Ou 15 dias? Se eu gastar 15 dias, por exemplo, eu vou ter um preço. Porque lembra que eu falo, né, que tudo é com base no tempo. É o tempo que você consegue Uhum. medir. Né? Outra coisa você não Sim. mede. O tempo, só o tempo que a gente mede. E aí você tem que avaliar quanto tempo você vai gastar. Se o cara nunca fez uma inspeção como essa, é difícil, ele vai no chute, né? E aí eu vou falar aqui, ó, geralmente se gasta 6 dias, de 5 a 6 dias para fazer uma aqua tubular. Isso eu só estou falando da inspeção periódica, tá? Não estou falando em acompanhamento de par, não estou falando em pegar dados sei lá, para monitorar, né, a vida útil como uma inspeção de integridade. Não estou falando também, por exemplo, em reconstituição de prontuário, que é outra coisa. Ó, periódica, inspeção periódica, ok? De 5 a 6 dias para aqua tubular. E, cara, tem algumas caldeiras flamotubulares que você faz em 2 dias. Algumas você faz em 1 dia, dependendo do tamanho da caldeira, né? Então, você não pode cobrar o mesmo. Lá, a aqua tubular, a gente colocou lá um valor de R$ 8.000, em média, né? Naquela enquete, 8 mil. Agora, a flamotubular, nós já fizemos por 3 mil, né, Vitor? R$ 3.000, 3.500, 4.000. Dependendo da distância, sai nessa faixa aí. Depende da distância. Se estiver na sua casa mesmo, você gastar 2 dias para fazer, você não pode É cobrar 2 muito diárias. caro. É 2 diárias. Ah, quanto que eu vou cobrar de uma diária? R$ 1.200, por exemplo? Então você vai cobrar o quê? 3.500 de uma caldeira dessa? 3.000 para fazer? Se está na sua casa. Ah, não, está longe, está 200 quilômetros. Então eu vou ter que viajar, então você vai cobrar um pouco mais. Então tudo isso aí Também. tem que ser avaliado, né? Mas legal essa pergunta. É um assunto que assim, precisa ser esclarecido. Precisa mesmo ser esclarecido. Eu vou trazer alguns conteúdos aí sobre isso aí, é bem bacana. Obrigado Eu pela acho que é pergunta, legal. viu? Ajuda a galera até a precificar os serviços, né? Isso, com certeza. Bom, a última que eu separei aqui, ô Marcos, é do Paulo Vasconcelos. Ele faz a seguinte pergunta: por onde começar e o que eu vou precisar para começar? Deixa eu ver se eu acho a pergunta dele Provavelmente aqui. é a Achei. última que está separada aqui. Aí, Por onde começar e o que vou precisar para começar? para começar. Dar o primeiro passo, né? Tudo começa com o primeiro passo, é isso aí. Na verdade, assim, ó, quando ele está perguntando aí por onde começar, acho que ele está pensando, hoje mesmo, tem aquela caldeira lá, né, de Goiás, que a gente está cotando lá com os associados. Aí teve um dos associados lá que falou assim, ah, Marcos, e eu até entendo isso aí, eu não vou falar quem era, mas falou assim, ah, Marcos, tem como eu não tenho condições de fazer essa caldeira, inspeção. Mas eu posso ir, cara, junto com a pessoa? Eu não cobro nada, eu quero ir junto. Para mim ver como que é. Olha só que interessante, ó. O cara quer realmente saber, quer fazer o Uhum. serviço. Ele está disposto até, por exemplo, pagar um hotel, pagar alguma coisa para ir lá e aprender. Por quê? Porque realmente faz sentido a especialização. O cara tem que se especializar para executar o trabalho.
Então, assim, Marcos, mas eu não tenho experiência em caldeiras aquatubulares, eu nunca fiz. Eu já fiz a flamo-tubular, já fiz vários compressores de ar, né? E eu quero fazer. Cara, tem que ter coragem, né? E não pode ter medo de perguntar. Por isso que a mentoria Pro NR13 ajuda tanto, né? Uhum. Tem um aluno meu que até falou assim, Marcos, hoje eu faço qualquer orçamento, né? Hoje eu faço qualquer orçamento, porque eu sei que como eu estou na mentoria, eu vou ter o seu respaldo, né? O seu apoio, né, técnico para tirar minhas dúvidas. Então, olha só que diferença é você ter uma base, né? Como, por exemplo, com um especialista que vai te apoiar nisso. É muito importante isso. Agora, por onde começar? Geralmente a gente começa devagar. Então, comprar um medidor de espessura, né? Fazer inspeção em vasos de pressão de pequeno porte, talvez um compressor de ar, depois ir crescendo, né? Ó, agora eu vou avaliar uma tubulação de amônia, agora eu vou ver um compressor de amônia, agora eu vou ver um tanque, não, agora eu vou inspecionar uma caldeira de categoria B, que é uma menor, e assim vai. Tem que começar de alguma forma, mas não pode ficar sem dar o início, tem que startar. Se não startar, você nunca vai conseguir. Então, assim, às vezes não pode esperar chegar a demanda, né? Até hoje teve uma interação no direct, não me lembro o nome da pessoa, que falou assim, Marcos, eu gosto dessa área, eu quero estudar NR13, né? Como que você pode me ajudar? Eu falei, cara, tem um curso de alta performance em NR13, né? Que é de 0 a especialista. Se você está começando, faz o curso, né? Tá lá na bio do meu Instagram, faz o curso e boa, eu te ajudo, te apoio. Aí depois ele me retornou e falou assim, Marcos, eu não vou fazer agora o curso, eu vou esperar aumentar a demanda. Aí eu falei para ele, cara, coloca a energia no assunto que a demanda já está gigante. Já existe demanda. Mas só vai aparecer para você a hora que você ser especialista, né? Então não adianta você pensar assim, tá, por onde eu começo? Eu vou começar fazendo inspeção em vasos de pequeno porte. Você está tranquilo em fazer vasos de pequeno porte? Você sabe fazer? Você sabe quais vão ser as variáveis, né, dessa inspeção? Se não, então o começo, como qualquer um, né? E eu tenho uma filha de 6 anos que está entrando na primeira série agora, né? E ela não começou na quinta série, ela vai começar no primeiro ano, não vai começar na quinta, na sexta, né? Não vai começar na faculdade, vai começar no primeiro ano. Então, sempre o começo é a especialização. Essa é a resposta. O começo é a especialização. Se especialize. E aí, depois que você for especialista no assunto, que você já estiver dominando o assunto, as coisas vão aparecer para você. Eu tenho um aluno, por exemplo, que não sabia nada de NR13, né? Nada. E aí, hoje ele nem fala comigo mais de tanto serviço que ele tem, porque não consegue, não dá tempo. Mas por que isso? Porque aí ele falou para mim, Marcos, antes eu não sabia, eu era projetista, ele era engenheiro mecânico, mas trabalhava como projetista. Então eu ficava fazendo desenho de equipamento, desenho de barracão, né, fazendo outros tipos. Quando eu fiz a especialização, parece que as indústrias ficou sabendo que eu mexia com NR13, começou a aparecer. E aí eu estava preparado para atuar. Então o começo é sempre a especialização. Beleza. É isso que eu ia contribuir aí. Primeiro a gente precisa saber o que está fazendo, e aí vem a questão da especialização, e fazer as coisas com segurança. E à medida com que você vai se aprofundando, porque vai aparecendo situações que realmente você vai precisar de um apoio de alguém mais experiente, que aí vem o caso do que você oferece aí, que é a questão da mentoria. Então faz todo sentido para quem realmente quer estar na área, quer trabalhar dentro do nicho da NR13 e faz mais sentido ainda estar aqui com a gente, né, Marcos? E vendo os conteúdos. E aí, assim, é um mercado próspero, é um mercado muito bom. Eu falo porque quanto tempo que a gente já está atuando nele e é recorrente, que é o mais interessante dentro da NR13.
Falou tudo, Vitor. Recorrência, né? Tem mais essa É pergunta aí. isso aí. Vamos responder essa para a gente Bom, finalizar? vamos lá. O engenheiro Adriel Cardoso. Tubulações de óleo térmico necessitam de inspeção ou plano de manutenção? Eu acho que ele deve estar perguntando se a tubulação de óleo térmico se enquadra na NR13, tem que ser inspecionado com base na NR13 ou somente um plano de manutenção. Eu acho que é isso, tá? Eu Vamos também lá. entendi isso. Se o óleo térmico, que você está falando, ele tem uma classe de fluido A ou B e ele estiver interligado a um vaso de pressão, sim. Mas não é o caso. Geralmente, óleos térmicos, né? Esses aquecedores de óleo térmico, ele tem uma serpentina, tem lá um queimador, eleva a temperatura do óleo e esse óleo vai para o processo, certo? Então, na verdade, é sempre serpentinado isso. Então, ele não tem um acúmulo, não é um vaso de pressão. Se não é um vaso de pressão, não é uma tubulação que está interligada a um vaso de pressão. Então, não precisa fazer inspeção com base na NR13, tá? Mas o plano de manutenção é importante, importantíssimo até, porque quando você tem qualquer material metálico, né, no caso aí a tubulação essa serpentina está em contato direto com chama, você tem uma oxidação contínua desse equipamento ou dessa tubulação. Tem que ser avaliado periodicamente, sim, essa corrosão, né, a evolução dessa corrosão. Existem cálculos, por exemplo, para você saber qual que é a pressão de operação, qual que é a espessura mínima dessa tubulação, para que você faça esses acompanhamentos. Geralmente, essas tubulações elas são inspecionadas a cada ano, ou seja, anualmente, como se fosse uma caldeira. Então, todo ano você vai lá e faz essa avaliação. Mas isso precisa estar dentro de um plano de manutenção, sim. Tá? Então, eu considero que você precisa, sim, fazer um plano de manutenção. É isso aí. Beleza, show de bola. Tem mais alguma pergunta aí para a gente poder finalizar? Chegou uma aqui do Fechamos, César. né? Ó, ó. 8 horas. Ô César, 8 horas vai mandar pergunta, César? Chegou agora. Vamos lá. Quando é que vai ter uma live do Vitor contando a história dele? Ó, o cara. Essa é boa. Responde aí, Vitor. Cara, eu tô aí à disposição. Eu faço um script, um roteiro Aí ele e tá a gente aí. manda bala, manda bala. Depois vocês falam pro Marcos aí, se vocês querem saber um pouco mais da minha história, a gente faz Vamos fazer uma live aí, se for interessante para todo mundo. Vamos fazer a live da resenha de novo. Você lembra da live da resenha? Pode ser. Você, Show de bola. o Pedro e o Marquinhos. Vai pôr o César Pedro e na Marquinhos. live da resenha. Aí, ó, o César. Olha lá, ó. Vamos Você César, participa lá. com a gente, César. 4 pessoas na live da resenha. Vai ser top. Show de bola. Mas se for interessante, o pessoal quiser, a gente faz, né, Marcos? Aí eu ficar. Olha lá, o Fica André. aí. Fala pro Andreata também. Ih, Thiagão. Adriano também. Vou fazer uma live no dia do nosso evento lá, Vitor. Dia 11 de fevereiro. 11 de fevereiro. Fazer uma Boa, live pra a gente mostrar. faz uma live para mostrar o evento, já troca uma ideia aí com o público, seu público. É isso aí, é isso aí. Vamos finalizar, Vitor? Vamos lá. Mas, ô César, obrigado aí pelo interesse, cara. Qualquer coisa a gente leva isso mais a sério. Tá me ouvindo? Acho que Sim. fui eu que caí. Não caiu não, tá tudo certo. Então vamos lá. Ô, gente, mais uma vez. Pode falar. É que você ficou emocionado. Não, tô tranquilo. Pessoal, obrigado aí a todo mundo que está acompanhando a gente. Mais uma live aí concluída. Agradeço a todos que ficaram até agora. Agradeço ao Marcos mais uma vez pela oportunidade. Voltei, porque semana passada não estava aí. Tava na praia. E tamo junto aí. Tava trabalhando. E aí, Marcos, se quiser deixar algum recado aí, a gente finaliza. Quero sim, eu vou só falar aqui que eu já estou trabalhando no treinamento, né? Que é no curso de inspeção de vasos criogênicos. Esse treinamento está ficando muito legal, muito top, é algo assim novo, né? Nunca vi nada desse tipo aí. Tive uma ajuda muito boa do Carlos da Nitrotech, que é um cara que é especialista nessa área, ele é fabricante desses equipamentos, então aí vocês vão ver o nível, né, desse treinamento.
Esse treinamento ele vai ser entregue nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro. Então coloque aí nas suas agendas, né? 14, 15 e 16 de fevereiro. Que vai ser na semana que nós vamos abrir aí a primeira turma do curso de alta performance NR13 de 2022. Então, pessoal que está afim aí de entrar para a turma do curso de alta performance, né? E conseguir um desconto legal, aproveita que nós vamos abrir essa turma no dia 17 de fevereiro. Então, é só se inscrever nesse treinamento. Eu falei até no grupo da mentoria, para o pessoal do network, do mastermind, todo esse pessoal aí, independente se já é meu aluno ou não, faça esse curso, tá? Que realmente é um curso que está muito bom, estou terminando já de editar ele, mas é um curso que está muito bom, vai ser gravado, nós vamos colocar às 9 da manhã no grupo de WhatsApp, mas ele vai ficar lá, então dá para assistir à noite, vai ser bem bacana. Coloque aí, trave as suas agendas. Esse é o recado que eu queria dar. Show de bola, não percam essa oportunidade, eu vou fazer esse curso aí também, porque conhecimento nunca é demais, a gente tem que sempre estar se atualizando. Agradeço você, Marcos, mais uma vez, pessoal que acompanhou a gente, e tamo junto aí, até a próxima. Tamo junto, é só o começo. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, galera, obrigado.